A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, muitas vezes me perguntam sobre sexo no deserto, sobre ter ou não sexo com seu cônjuge no deserto. Irmãos, existem desertos que irão ter aproximação sexual, que irão ter intimidade sexual, outros não irão ter. Isso é muito relativo e depende muito da pessoa, certo? Nós temos uma direção bíblica, nós temos um princípio e temos também que analisar a questão psicológica da pessoa, da esposa, do marido, certo? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo, versículo 4 e 5 diz o seguinte: a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudei um ao outro, exceto se com consentimento por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Paulo aqui diz que o corpo do marido pertence à esposa, da esposa pertence ao marido, que não deve defraudar um ao outro, ou seja, se negar. Isso seria uma defraudação, seria um roubo, seria uma coisa errada a se fazer. Por quê? Porque o homem e a mulher, quando se casam, eles se unem e passam a ser um só ser, uma só carne. Então, o corpo da mulher pertence ao homem, o corpo do homem pertence à mulher. Ah, irmão, mas no caso nós estamos separados e meu marido está lá com a amante. Bem, vocês continuam sendo uma só carne. A questão é que seu marido agora está no adultério continuado. Um adultério permitido pela sociedade, porque ele acha que o fato de ter separado você ou ter divorciado, aquilo dá direito a ele viver aquela relação adúltera. Mas não dá. Só que a grande questão, meus irmãos, é o seguinte: se um indivíduo rouba, ele dá o direito de que a gente roube? Se a sociedade tem um número elevado de roubo, isso significa que nós devemos roubar? Se na sociedade existe uma aprovação para o uso de drogas, significa que nós devemos usar drogas? Não. Não é que se a maioria apoia um erro, que esse erro seja permitido que a gente faça, ou que seja bom que a gente faça, ou que seja agradável, que não vá nos fazer bem. A grande questão é que seu cônjuge optou por viver uma relação de adultério e isso não lhe dá liberdade para viver a mesma relação, pois Cristo diz: se um homem deixar sua esposa por qualquer motivo e casar com outra, né, ele comete adultério. Mas a esposa repudiada, divorciada, rejeitada, abandonada, casando também comete adultério. Isso Cristo diz em Mateus 19, diz em Marcos, enfim. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, que a mulher está ligada pela lei ao marido até ele morrer. Diz também em Romanos 7,2 que a mulher está ligada pela lei ao marido até a morte. Então não é o divórcio que vai te desligar, a separação, o repúdio, o abandono que vai te desligar. Agora, a questão de você ceder sexualmente a ele é uma questão de cumprir um princípio que vai depender também do seu estado psicológico e espiritual. É errado você ceder ao seu marido sexualmente? Não, não é errado. Pelo contrário, é cumprir um princípio. Se teu marido tiver sexo com você, isso vai fazer com que dificulte o processo de deserto? Porque é conveniente para ele ter duas mulheres, você e a outra? Não, não vai dificultar. Eu vi muitos casos de mulheres que passaram por isso, sofreram, mas se adaptaram, passaram e os seus cônjuges voltaram para casa. Agora a grande questão é, algumas pessoas não concordam. Eu sei que depois desse vídeo, muitas vão dizer, eu não concordo, é muito conveniente, eu não acho certo, não sei o quê. Cada um diz o que quer, pensa o que quer, use de seu poder de expressão. Porém, não é pecado, certo?
Ah, mas eu vou estar colaborando com o pecado dele. Não, minha irmã, você não vai estar colaborando. Colaborando é se você disser que aceita que ele tem amante, que você aprova e você compactua com isso. Mas se você diz que não concorda com aquilo, mas cumpre seu papel de mulher, você não está pecando. É bem verdade que a mulher pode santificar seu marido através das relações sexuais. Por quê? Paulo diz em 1 Coríntios 7, né, versículo 14, 14, diz o seguinte: porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, vossos filhos seriam imundos, mas agora não são. Como é que é santificado? É santificado pelo seu processo de oração, de busca de Deus, por sua entrega ao Senhor, mas também pelo seu comportamento. Aí nós olhamos o seguinte panorama. Vamos supor, uma mulher que tinha sua vida sexual com o marido, fragilizada, por conta dela mesma. Porque nem toda hora ela estava disponível, porque às vezes ela se negava, porque não tinha tanta disposição, porque brigava, porque era rixosa, isso e aquilo outro. Aí separa, o marido arruma um amante, mas de repente aquela mulher está orando e Deus inclina o coração daquele homem, ele começa a procurar ela sexualmente, mas não deixa a amante. Então essa mulher é ensinada a repudiar, porque é pecado, porque é conveniente, porque isso e aquilo outro. E ela continua se negando ao marido. Esse marido vai ver sempre que ela é uma mulher fria, que é uma mulher que se nega, é uma mulher que não tem prazer, que rejeita ele, que não sente desejo por ele. Então ele vai continuar preso à relação sexual lá fora, certo? Ele vai continuar preso àquilo porque o próprio diabo vai condicionar a mente dele há um pensamento de que não vale a pena voltar para o casamento, pois a mulher dele é uma mulher fria, uma mulher desinteressada sexualmente, que não sente desejo por ele. Porque o homem, quando ele é rejeitado pela esposa, que ela não tem vontade de ter sexo com ele, na mente dele, ele se sente rejeitado, que não existe amor, que a mulher está lá com ele obrigada para cumprir alguma obrigação. Então ele acaba desinteressando, certo? Então, quando a mulher, nesse processo de deserto, se entrega a seu marido, demonstra desejo por ele, que está bem com ele, ele começa a sentir cada vez mais interesse de estar com ela. E é muito importante que nesse processo não haja cobrança em relação a ele. Ah, você tem que largar o M, você tem que estar só comigo, ah, você me usa. Essas cobranças vão fazer com que ele se afaste novamente. Ah, irmão, quer dizer que eu tenho que aceitar e ficar caladinha? Você aceita, você ora, entrega ao Senhor, trata aquele homem bem, ama ele e Deus vai transformar ele. Nós temos que entender que nós estamos em uma situação onde nós estamos batalhando espiritualmente. Jogos psicológicos e atitudes de manipulação psicológica não vão funcionar. Eu vejo pessoas dizendo, dê um gelo no seu cônjuge para quando ele sentir a falta, ele te procurar, então quando ele vir, imponha condições. Não vai resolver. Não vai resolver porque aí nós sabemos que tem uma questão de manipulação espiritual e aquela pessoa não vai se ater a essas questões psicológicas. Mas você pode santificar através do seu comportamento. Então nós conseguimos entender e ver através dos testemunhos, né, das informações que temos, que uma mulher, quando ela cumpre seu princípio, quando ela se entrega, ela ora, confia em Deus, ela começa a galgar e obter resultados cada vez maiores. Eu tenho acompanhado mulheres e tenho visto muito isso. Muito, mas muito mesmo. Porém, você tem que levar em consideração o seu estado psicológico e espiritual, se você está curada. Se você não está curada e não consegue suportar isso, esse processo, teu marido vai te procurar, você vai se sentir usada e vai ficar mal, se sentindo no lixo, e aquilo vai piorar a sua situação e você vai sofrer. Então eu aconselho que você cuide de sua cura, certo? Nós temos que entender que nesse processo de deserto, ele assumiu uma mulher lá, uma OM, uma mulher estranha, mas ele continua sendo teu marido. Ah, mas se ele voltar, eu quero. Enquanto não voltar, eu não aceito. Ele volta, e se ele fica com as amantes fora, como é que você vai saber? Como é que você vai lidar com isso? A grande questão é que nós precisamos passar pelo processo de cura. Porque o processo de cura vai nos ajudar a trilhar o caminho da restauração. E quando aquele homem volta e as coisas ficam resolvidas entre vocês, aí podemos pôr os pingos nos is.
podemos condicionar as coisas, podemos ajustar, podemos ter uma mudança de comportamento para que aquelas coisas não se repitam. Mas a grande questão é que nós temos que trilhar um caminho até lá. Você tem que levar em consideração o seu passado, como era a sua vida conjugal com seu marido. Se sua vida conjugal era plena, se você cumpria as suas obrigações, você tem que analisar as questões espirituais, você tem que entender que isso é uma batalha espiritual, então você tem que fazer as coisas conforme o que a palavra de Deus fala e orar para que Deus direcione. Eu não digo a você que você deve ter relações sexuais. Eu não digo a você que você não deve ter relações sexuais. Eu digo a você que vai muito do seu estado psicológico e espiritual de ter ou não. Mas eu digo que a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido pertence à mulher. Estando separado ou não, vocês continuam casados, então a regra permanece. Seu corpo continua pertencendo ao seu marido e o do seu marido continua pertencendo a você. Só que ele, estando no adultério, ele está lhe defraudando, está lhe enganando, está lhe prejudicando. Mas isso não dá o direito de você fazer o mesmo. Porque se você faz o mesmo, como é que você pode orar pedindo a Deus que entre com justiça se você faz o mesmo? Então muitos homens procuram suas esposas para ter relações sexuais. Muitos. E muitas esposas cedem e gradativamente vão tendo resultados e vão invertendo essa situação atual do deserto. Outras sofrem e acabam se distanciando mais, ficando sofridas porque estão magoadas, estão se sentindo traídas, usadas e acaba piorando. Muitos têm um contato completamente zero. Não tem como ter contato sexual porque o contato é zero. Então aí o que fazer? Orar e pedir uma direção a Deus. Mas se Deus permite que teu cônjuge te procure para ter uma relação sexual, Deus já está influenciando aquele homem a voltar para casa. Mas nós muitas vezes esperamos que seja o seguinte: ele procurou, voltou, está resolvido. Não de repente, como a gente diz. Pode acontecer? Acontece e acontece muito. Mas também acontece o processo de reaproximação gradativa, onde aquele homem vai chegando, vai ficando, leva você uma vez para fazer um lanche, muitas vezes transa com você e desaparece, passa uns dias sumido, transa com você e no outro dia manda uma mensagem tal, carinhosa, às vezes não manda mensagem nenhuma, se isola completamente. Por que isso acontece? Porque nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E do jeito que nós estamos orando, lutando, clamando, buscando, o inimigo de nossas almas também está fazendo por onde atrapalhar esse processo de se manter. Então nós precisamos entender. E se estamos abertos a uma batalha espiritual, nós devemos estar abertos a lutar com as condições do campo de batalha. E uma das coisas que temos que vencer é a nossa mente. É a batalha da nossa mente. Então, quando entendemos todos os princípios do Senhor, nós começamos a pôr em prática. Eu repito, algumas mulheres dizem que não quer, que não vai ser amante do marido, que isso, que aquilo, outro. Bem, a decisão é sua no final das contas. Eu só oriento baseado no que eu leio na palavra. Então, sua obrigação é ler o que está escrito na palavra, orar a Deus e fazer conforme a palavra diz. Mas não podemos distorcer o texto. Porque uma mulher que tem relações sexuais com seu marido, mesmo ele estando fora de casa, ela continua sendo esposa. Porque enquanto estiverem vivos, os dois são marido e mulher. Então não há um pecado aí. A Bíblia não diz que é pecado. Certo? Então nós temos que entender isso e caminhar conforme o que a palavra fala. Mas todos nós precisamos, antes disso, obter a cura, decidir ser curado, decidir caminhar o caminho da restauração, começar a buscar de Deus aquilo que precisamos para sermos libertos, salvos, para termos nossa restauração. Então precisamos entender isso. Uma vez que entendemos, nós começamos a trabalhar nossa parte psicológica, emocional e espiritual para lidar com essa luta. Muitas mulheres tiveram a aproximação do marido e por entenderem que não deveriam ter relações com ele, deveriam repudiá-lo, eles se afastaram. E depois até teve uma declaração que se tivesse sido diferente, teria voltado para casa.
Teve homens que acabaram voltando para casa. Quando se aproximaram das mulheres, as mulheres não quiseram, se afastaram de uma vez, depois acabaram tendo contato e acabaram se relacionando. Quando voltaram para casa, disseram: olha, eu buscava você naquela época porque eu queria voltar, mas queria sentir como é que estavam as coisas, e você me rejeitava e eu achava que não tinha mais jeito e ir embora. Então, quando a gente se aproximou novamente, foi acontecendo as coisas e hoje eu estou aqui, porque eu te amo. Mas nós que estamos feridos, achamos que há uma impossibilidade de amor, achamos que eles buscam só para sexo. Agora, um homem que deixa sua esposa e vai viver com outra, ele não vai querer voltar com a esposa, ele não vai querer sexo com ela. Agora, se ele se inclina para ter sexo com ela, para ter um contato com ela, é porque ele já sente a falta dela, já tem uma inclinação para a volta. Eu sou homem, até o que eu sei, né? Eu sou homem. E assim que eu penso, pois assim foi no meu coração. Então, muitos homens estão nesse processo de oscilação, como muitas mulheres também estão nesse processo. Só que para a mulher, ela está envolvida com alguém, procurar seu cônjuge para ter relação sexual é mais difícil, porque a mulher tem um domínio maior com relação a isso e tem um receio maior. O que é que vai pensar de mim se de repente eu deixar o amante para procurar ele? Então ela tem um controle maior sobre isso por conta dos próprios medos de ficar difamada, de ser rejeitada e coisa e tal. Mas também acontece de mulheres estarem em outra relação e procurarem seus maridos, acabando tendo relação sexual, tendo uma aproximação. O mesmo conselho serve para o homem, só que para o homem é mais difícil assimilar isso. Mas o conselho serve para os dois. Então que possamos entender isso. A relação sexual no deserto, ela pode acontecer ou não. Alguns desertos vão ter relações sexuais, outros desertos não terão relações sexuais. Como tem desertos que o contato é zero absoluto, de repente o homem aparece dizendo eu quero voltar. E outros têm um contato, uma aproximação muito grande. Então tudo é muito relativo. Tudo vai ser de acordo com o trabalhar de Deus, com o jeito que você ora, com o jeito que você pede. Mas se você ora e pede para o seu marido sentir saudade de você, sentir desejo, renovar o amor por você e ele te procura, isso já é resposta de Deus. Então vamos agir com um pouco de lógica, né? Se você pediu a Deus e Deus guiou ele para a sua casa, é porque é a vontade de Deus. Aí você se nega e indo contra a sua própria oração. Então que possamos entender isso, que possamos meditar e assimilar essa informação. Amém? Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.